Abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 1. Hoje nós vamos falar sobre o versículo 12 ao versículo 18. Nós viemos abordando aí nas últimas semanas, os versículos anteriores. Para quem não acompanhou ou não se lembra, nós falamos do 1 ao 5 na primeira semana, depois nós falamos do 5 ao 11, até o 12 na verdade. E hoje nós vamos retomar aí o 12, que foi o último que a gente falou na semana passada, e vamos tentar puxar até o 18, para, se Deus quiser, na semana que vem a gente encerra o capítulo 1, Tem bastante coisa que é interessante a ser considerada. Então, irmãos, Deus traz coisas muito ricas, nesse livro, tudo aquilo que o apóstolo Paulo foi inspirado para falar para nós, e nós pretendemos aí ser o máximo assim exaustivos possíveis, para a gente conseguir extrair o máximo daquilo que Deus quer falar com a gente. Então, hoje o Rafa vai ler para nós. Leia, por favor, aí, Rafa, do versículo 12 ao versículo 18 do capítulo 1 de Efésios, por favor. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que o ouvistes, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor de sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Tá bom até aí, rapidinho, Gente, na semana passada eu falei que havia uma expressão que se repetia aqui por 3 vezes, que é esse louvor da sua glória. A gente leu na semana passada no verso 6 e no verso 12. Hoje a gente vai encontrar no verso 12, que a gente está lendo de novo, e no verso 14. Então há uma repetição dessa ideia, que é o louvor da sua glória. O que eu falei para vocês nas semanas anteriores é que, de certo modo, é como se houvesse honra da parte de Paulo aqui ao falar a respeito da ministração dessa graça, a todas as pessoas da Trindade. Então ele repete em diversas circunstâncias as coisas 3 vezes exatamente, para colocar um pouco desse peso. Agora aqui no verso 12, nós temos uma referência muito interessante de como Paulo fala a respeito do povo de Deus que foi chamado no tempo da lei, e sobre como agora se manifesta essa salvação a nós que não somos da lei, nós que não somos judeus, somos pessoas que fomos enxertados nas promessas da fé, segundo o plano de Deus, que sempre foi esse, gente? Nunca foi diferente deste, Então no verso 12 começa dizendo que, a fim de sermos louvor para a sua glória, nós, os que de antemão esperávamos em Cristo. A defesa de Paulo aqui, ela é muito interessante, porque muitas pessoas, ao lerem as Escrituras, podem equivocadamente pressupor que existe uma diferença entre aquilo que era o plano de Deus com a nação de Israel e aquilo que vem a ser o plano de Deus com a sua igreja. Então tem gente que lê a Bíblia achando que Deus está sendo pego de surpresa num monte de circunstâncias, e depois, quando Deus é pego de surpresa, ele dá um remendo na história, ele dá uma consertada no que está acontecendo, para tentar então assim ajustar aquilo que está equivocado. Esse tipo de pensamento, gente, é muito danoso. É um pensamento assim que compromete o entendimento do todo e faz com que a sua experiência de espiritualidade se torne extremamente medíocre, porque você não vai conseguir se enxergar como parte desse todo de Deus. Sobre como Deus, desde Adão até o último Adão, que é Cristo, ele só teve um plano. Sobre como Deus nos chamou para a salvação antes que a gente existisse, antes que a gente fosse gerado no ventre da nossa mãe, antes mesmo que o mundo fosse criado da forma que foi.
Então Deus sempre teve um plano só, e esse plano está correndo, esse plano está acontecendo, né? Os desígnios de Deus, nós podemos muitas vezes não compreender, porque muitos deles são misteriosos. O porquê Deus permite que a sua vontade direta se frustre em algumas circunstâncias, para que depois ele extraia um bem maior disso, como por exemplo a questão de Jesus, né? Você fala assim, mas Deus não era poderoso para botar uma cerquinha na árvore proibida lá do Jardim do Éden e fazer com que o pecado se tornasse algo impossível de ser cometido, né? Deus era poderoso, mas o plano de Deus nunca foi Adão, o plano de Deus sempre foi Jesus. Então, compreendendo isso, gente, nós temos que entender aqui que a fala de Paulo, com muita propriedade, reivindica essa ideia, a ideia de que o povo de Israel, os judeus, eles são os primeiros a esperar em Cristo. Então não existe um chamado diferente para eles e outro chamado para nós, né? Tanto que os que foram justificados, mesmo no Antigo Testamento, eles são justificados pela graça e não necessariamente por suas obras. É óbvio que as obras testemunham com a fé. Eu digo isso, meus irmãos, porque uma vez que a lei serve para denunciar o pecado, que pessoa que você consegue imaginar no Antigo Testamento que tem um currículo imaculado, que faz com que a pessoa assim, possa bater no peito e dizer, não, eu mereço ser salvo por Deus? Não existe. Então você pega Davi, que é o homem lá segundo o coração de Deus, né? E Davi é um cara de um currículo muito ruim, muito manchado. Então onde se manifesta a salvação na vida de Davi? Se manifesta exatamente em crer na graça de Deus, em crer em um Messias que ele não viu, ele contemplou de longe segundo aquilo que Deus lhe deu de sabedoria, mas ele não viu, mas ele confiou tão cegamente naquilo que o Senhor havia lhe mostrado, ainda que de relance, que ele não duvidou de tudo aquilo que Deus havia falado. Então, meus irmãos, não há dois planos, e isso é muito importante que esteja claro na nossa vida, tá? Porque senão a gente sempre vai ler a Escritura achando que Deus está mudando de ideia. Aí o que vai acontecer? Quando você for pego de surpresa em alguma adversidade na sua caminhada, de repente a sua relação de devoção com Deus agora vai ser uma relação onde você vai achar que Deus foi pego de surpresa. Você vai entrar em crise de fé, você vai dizer assim, ai Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? Onde o Senhor estava que permitiu que isso acontecesse comigo? Gente, estava no mesmo lugar que ele sempre teve. Então o plano de Deus está correndo, ele nem sempre é confortável, mas os desígnios de Deus vão se cumprir no tempo oportuno. Então essa é a ideia de Paulo dizer aqui, né, de maneira tão explícita, que os judeus, né, de antemão esperam em Cristo. Essa é a ideia da expressão. Agora, no verso 13, ele estende essa promessa a todos nós que não somos judeus, a todos nós que somos gentios, aqueles que foram inseridos no corpo de Cristo, na sua igreja, pela fé. Então, verso 13 diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Tem muita coisa aqui interessante para a gente analisar. Gente, quando a gente fala que a promessa, então, que Deus deu para o seu povo particular, e a gente sabe detalhes a respeito desse povo, das promessas, da vontade de Deus para esse povo, dos princípios de Deus, do zelo, da justiça, do como Deus exige que esse povo ande na linha no Antigo Testamento. Por isso que não dá para jogar o Antigo Testamento fora, viu, gente? Mas tudo isso que a gente vê aqui, nós temos que compreender que também agora se estende àqueles que não são judeus. Isso era para ser óbvio até pelo título do livro. O livro é uma carta de Paulo aos Efésios. Éfeso é uma cidade grega, é uma cidade que está localizada fora da Judéia, fora de Israel. Então, esta carta é a carta para pessoas como nós, pessoas que não são, pela sua etnia, merecedoras das promessas que Deus fez lá para Israel. E eu já vi muita gente fazer uma confusão danada, né? O cara converte, ele vira e fala assim, não, agora eu sou judeu. Gente, não é bem por aí, né? De fato, a verdadeira circuncisão é a do coração, é essa aliança
que realmente importa. Mas se você quiser ser judeu e abraçar todo o pacote da lei, vou falar um negócio para vocês, é caro, viu? É muito complicado, é muito melhor viver pela graça. É muito mais suave caminhar pela graça. A graça nos dá a possibilidade de excedermos a lei. Então que a gente aproveite aí deste privilégio. Então Paulo aqui insiste, né? Ele fala, também vós, ou seja, vocês também que são estrangeiros, vocês também que não eram naturalmente herdeiros da promessa, vocês todos, o resto do mundo, vocês estão recebendo uma extensão dessa promessa, porque esse era o plano de Deus. Sei se semana passada na outra, um dos versículos que eu abri com vocês, eu não lembro onde que era, se era em Salmos, era em Provérbios, né? Acho que era Salmos 2, lembrei, né? Dizia que a herança do Cristo que haveria de vir, né? Era exatamente todas as nações, todos os gentios inclusive, né? Bastaria que o Cristo pedisse ao Pai isso no momento oportuno. Então nós, irmãos, como nós somos parte dessa riqueza, nós estamos vendo aqui que nós somos alcançados por todas as promessas. Só que o verso 13, ele coloca aqui algumas coisas que são necessárias a acontecer para que a gente de fato se torne participante das promessas de Deus. Então diz aqui assim, ó, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Então não é vocês que estão recebendo dessa graça de qualquer jeito. Não é vocês que estão recebendo dessa graça sem absolutamente ter compromisso nenhum de mudança de vida. É preciso que haja na vida daqueles que serão inseridos nas promessas de Deus, a inserção no seu entendimento, na sua vida, no seu comprometimento, daquilo que é a palavra da verdade. E por que eu achei oportuno enfatizar isso daqui, gente? Porque tem muita gente hoje que milita a causa de que as pessoas são neutras, colocadas no mundo, onde parece que Deus está brigando com o diabo e eles têm força praticamente proporcionais, e as pessoas vão assim, construindo a sua jornada, onde elas podem se tornar boas pessoas ou pessoas ruins. Gente, isso não é fé cristã, isso não é Bíblia, isso é uma doutrina herética, chamada pelagianismo. Isso já foi refutado no 2º século da igreja, tá? Então, pelo amor de Deus, nós não somos pessoas neutras, nós não somos uma folha em branco que está aí sendo rabiscada pelos banheiros do mundo onde a gente passa, né? Então, por isso tem tanta coisa ruim. Não, nós nascemos ruins, nós nascemos em pecado. O pecado original faz com que as consequências dessa desobediência pesem em nós de tal maneira que mesmo a gente não sendo obrigado a pecar, porque ninguém é obrigado, a gente não consegue não pecar. Essa é a realidade da história. Então, como que nós vamos agora sermos participantes dessa graça? Exatamente ouvindo a palavra da verdade. Então, quando a gente fala de graça, cuidado com a ideia de graça barata, porque está na moda agora. As pessoas literalmente viram e falam assim, não, mas Deus é amor, Deus é graça. Você acha que Deus vai botar alguém para fora? Então, se a gente for ler na Bíblia inteira, a gente vai descobrir que Deus bota a gente para fora. O próprio Jesus conta a história de umas bodas lá, que embora ele mandou botar todo mundo para dentro num primeiro momento, quando ele encontrou um sujeito sem a roupa apropriada, ele mandou tacar para fora de novo. Só que o fora não era o fora que ele estava antes, era um fora terrível, onde diz que haveria choro e ranger de dentes. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse senso, né, que está havendo nos nossos dias, onde as pessoas barateiam a graça de Cristo. Então como que a gente se torna participante dessa graça? Quando nós somos ministrados com a palavra da verdade. E gente, esse negócio de palavra da verdade dá para pregar em cima desse assunto. Isso é a coisa mais importante que existe na vida da gente e na vida da igreja. Por quê? O que nós estamos fazendo aqui, gente? Nós estamos fazendo um culto para agradar a Deus? Nós estamos tentando fazer uma invocação, fazer um negócio bonito para Deus olhar e falar assim, não, agora eu me senti bem com esse negócio. Isso é bobagem. Nós estamos aqui para quê? Para ministrar na vida uns dos outros, através de todas as formas possíveis. Então isso aqui não é o teto, né? A expressão litúrgica da vida da igreja é o piso, é o mínimo que a gente tem que fazer. Comunhão, pregação da palavra, leitura das escrituras, oração uns pelos outros, e comunhão no seu sentido mais amplo mesmo, né? Mais intenso,
não apenas o se juntar aqui, mas o se juntar nas casas, conhecer uns aos outros, se comprometer uns com os outros, né? Então isso é o piso, isso não é o teto, né? E tudo isso que está sendo colocado para nós é para quê? Para que a gente testemunhe na vida uns dos outros a palavra da verdade. Só isso. Nós não somos os guerreiros de Deus que estão aqui para defender a verdade. Eu vi uma frase uns anos para trás, é muito legal, que dizia assim, que a palavra de Deus é como se fosse um leão. Você não precisa defender ele, você só precisa abrir a jaula. Abre a jaula e deixa que ele mesmo faz o serviço. Então nós, da mesma forma, não estamos aqui para defender a palavra de Deus. Nós estamos aqui para testemunharmos a verdade. E uma testemunha fiel é aquela que não se contradiz em coisa alguma. Então não dá para você ser uma pessoa que diz que viu Deus e viver como se não tivesse visto. Por isso que na nossa vida tem que se manifestar essa graça em todas as expressões da nossa caminhada. Então, meus irmãos, nós fomos então alcançados, nós fomos enxertados nessa promessa aqui que Paulo disse que os judeus receberam de antemão, pela palavra da verdade. Tem um peso aqui na palavra que deve ser considerado, tá? E aí, dizendo aqui, né, o evangelho da vossa salvação, que é essa pregação da verdade, né? Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ainda no verso 13, viu, gente? Gente, o que significa esse negócio aí de sermos selados, né? Então, Paulo aqui está estendendo uma ideia que a gente vê lá no livro de Atos, de uma maneira muito explícita, e que muitas pessoas às vezes não compreendem, né? Sobre como o crer em Jesus, como a Escritura traz para nós, como o testemunho apostólico fez com que essa história chegasse até os nossos dias, essa crença, essa plena confiança de fé naquilo que é o testemunho apostólico acerca de Jesus, da sua vontade e de tudo aquilo que ele viveu, isso é a marca do Espírito Santo em nós. A gente já falou muito sobre isso em alguns cultos aqui, né? A gente diz assim, como é que você sabe que o Espírito Santo agora habita em você? É simples. Quando você se sentir perdido ao ponto de imaginar o seguinte: eu preciso de Deus, não tem nada na minha vida mais valioso do que isso. Eu ainda não tenho, eu acho, mas eu preciso, então agora eu vou fazer a correria porque eu quero esse negócio. Então quando você deseja Deus, é porque Deus já te desejou primeiro. Ninguém pode desejar Deus se não for desejado primeiro. Ninguém pode desejar Deus e conseguir viver segundo os seus preceitos se não foi selado com o Espírito Santo. Então há uma controvérsia muito grande doutrinária, né, onde a galera às vezes fica imaginando que o sinal de que o Espírito Santo está em nós são manifestações de dons. E aí a galera cria até uma hierarquia de dons, né, que os caras falam assim, não, você fala aí umas línguas estranhas e tal, para eu saber se tem o Espírito Santo, uns labachúria, umas paradas assim. E sem, obviamente, né, irmão, ser desrespeitoso com a galera de linha mais pentecostal, nós nem estamos dizendo que isso não exista, não é essa a questão. Mas nós estamos dizendo que não existe essa ênfase na Escritura nesse sentido. O selo do Espírito é essa plena fé fundamentada na palavra da verdade que nos foi pregada. É isso, não é outra coisa. As outras coisas são adicionais, tá? Então não há na Escritura um embasamento para você defender essa ideia de que todo mundo que recebe o Espírito Santo vai falar numa língua estranha aí que ninguém entende. Eu acho que a gente vai conseguir perceber mais claramente que o Espírito Santo habita em você quando você começar a falar as línguas que a gente entende. Quando agora nos relacionamentos você começar a falar coisas que são de Deus e que abençoam a vida uns dos outros, mesmo que sejam as coisas mais simples da vida. Então, meus irmãos, é simples. A gente é que gosta de complicar, né? Porque a gente gosta de ver um sobrenatural, uma parada mística aí, né? Faz parte do ser humano. E o legal aqui, né, é que diz no final do verso 13 ainda, que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, né? E essa questão de selado significa que nós fomos marcados. Foi colocado em nós uma marca. Esse selo é como se fosse um lacre de garantia, algo que garante para quem olhar para a nossa vida agora e para a nossa maneira de viver, de que nós somos de Deus. Então, se a palavra da verdade está em nós, nós desejamos Deus, porque percebemos que Deus nos desejou primeiro,
Então a gente não consegue abandonar Deus, essa é a grande realidade. Aí você fala assim, nossa, mas eu vivo numa luta contra o pecado. Todos nós, irmãos. Só que apesar da luta contra o pecado, nós estamos aqui. E muita gente boa, que achou que era boa, não está mais. Então fica a pergunta, né? Em quem que o Espírito Santo está agindo? Então motive-se aí, tá? A gente nunca foi, né, da turma dos vencedores, tá? A gente é a turma dos que está capengando. Mas há mais de 2 décadas capengando, Deus vai dando graça. É assim que funciona o processo. Nós fomos então selados, Deus nos marcou. E essa marca, que é essa presença do Espírito Santo, ela é algo que não apenas testemunha a nossa salvação para as pessoas que estão ao nosso redor, como também devem gerar em nós confiança de salvação para nós mesmos. Então o fato de nós sermos atraídos por Deus dessa maneira assim irresistível, mesmo quando a gente está lá fazendo o errado do errado, sabe? Não tem jeito. Na hora H o Espírito Santo grita, e você põe a mão na consciência e sai dali e vai consertar aquilo que você está fazendo de errado. Então este acontecimento na vida do cristão é o selo do Espírito Santo em nós. Nós estamos marcados por Deus. Eu gosto de explicar isso usando uma expressão um pouco forte, né? E que eu falei isso uma vez numa igreja mais tradicional, assim, a galera levou um susto, né? Eu falei assim, gente, a minha percepção é a seguinte: eu estou irremediavelmente condenado à salvação. E aí o cara assim, condenado? Eu falei, mano, porque eu já tentei fugir de Deus, mas não tem jeito. É como se Deus tivesse selado a minha vida, e agora por mais que eu tente ser igual Jonas, eu sei o que Deus quer, porque Ele já falou comigo, eu tento viver do meu jeito, Deus faz com que qualquer caminho que eu escolha, no final eu vá parar exatamente no lugar que Ele queria que eu estivesse. Agora, se eu vou sofrer mais ou sofrer menos, aí depende um pouquinho de mim mesmo, né? Deus até me dá a liberdade de sofrer mais ou sofrer menos. Como a gente vai ficando mais velho e um pouco menos burro, com o tempo a gente começa a escolher o caminho de sofrer menos, né? Mas como a gente já teve que sofrer em muitas circunstâncias por conta dessa imaturidade, dessa falta de entendimento acerca de como nós fomos selados em Deus, nós estamos marcados. Então, meus irmãos, não importa também a dificuldade que você passe, não entre em crise no seu entendimento. Se há em você esse selo do Espírito Santo, então saiba que você é de Deus. Nada pode te separar de Deus. Isso deveria trazer conforto para nós, né? E para completar no verso 14, Paulo diz, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate de sua propriedade. Terminando com a frase repetida, em louvor da sua glória. Né? Então vamos explicar aqui, o que é esse lance de penhor? Gente, o que é o penhor? Você tem umas joias, no Brasil só pode penhorar joia com a Caixa, e ouro, né? E com a Caixa Econômica Federal. Nos Estados Unidos tem aquele programa que a gente assiste no History Channel, como é que chama aquele programa? Trato Feito, que lá você pode penhorar qualquer coisa. Eu acho o penhor uma coisa genial, porque o penhor é o crédito mais barato que existe. Então, por exemplo, eu estou precisando de dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu levo meu celular lá e falo assim, quero penhorar. E o cara olha e pensa assim, o celular vale 1.000. Ele fala, eu te dou 200. E aí o que acontece? Ele faz um contrato, me dá R$200 por ele, o celular fica com ele e tem as parcelas para pagar. Quando eu terminar de pagar, com juros, tudo certinho, eu pego meu celular de volta. Se eu não pagar, ele ficou com o celular. Pensa que coisa boa, nome não vai para o SPC, né? Depois não precisa ficar votando no Ciro Gomes para tentar limpar nem nada, porque literalmente o teu crédito é baseado naquilo que você penhorou. É muito interessante a proposta. No Brasil eu não sei porque que o governo tem essa bobagem, né, de proibir as lojas de penhores, como funciona em vários lugares. No Paraguai também é liberado, né? Então, gente, o que é essa ideia do penhor da nossa herança? É muito simples. Nos foi prometido uma herança. A nossa herança é Cristo, é Deus. E nós somos a herança de Cristo. A gente falou sobre isso na semana passada, né? Só que essa herança ainda não foi tomada posse. As promessas de Deus são muitas. Então, o que acontece? Foi deixado algo em penhor. Então, para Deus fazer com que a gente saiba, né, de que as promessas dele vão se cumprir, de que tudo aquilo que ele reservou para o seu povo não vai furar, o que ele fez? Ele deixou com a gente o seu Espírito. Então, o Espírito de Deus não nos abandona.
Não vivemos mais naquela visão do Antigo Testamento, onde você precisa ficar invocando o Espírito de Deus, ou precisa ficar procurando um homem de Deus que tem o Espírito de uma maneira especial, e tem muita gente ainda na igreja que está procurando isso, né? Tem uns pregadores que você fala assim, rapaz, tem um pregador ali, que é o cara, mano. Não, o cara sai Hadouken na mão dele, assim, né? O cara faz umas orações. Gente, vamos ser honestos, né? O poder não está no cara. Então, tem alguma coisa errada aí nesse processo. E eu não estou dizendo que Deus não faça, viu, irmãos? Mas vou falar uma coisa para vocês. Eu orar, o Rafa orar, o pastor poderosão lá orar, é tudo a mesma coisa. Tem que ser. Se não está sendo, o problema não é nem da oração e nem de quem está orando. O problema é talvez de quem está recebendo a oração, que está colocando uma expectativa na coisa errada. Então, desencana desse negócio aí, tá? E aí o que acontece? O Espírito Santo, então, ele está em todos nós. Nós não temos a pessoa especial e nós não temos também essa ideia da invocação do Espírito Santo, como muita gente pressupõe. Eu já vi uma galera que quando vai começar às vezes o culto, os caras vão orando, né? É umas frases gospel que a gente fala e a gente não para pensar, né? Você vai começar a oração e fica assim, ô Espírito Santo, vem nesse lugar, né? Não, gente, o Espírito Santo, ele não habita em lugar, ele habita em nós. E ele já está aqui, você está entendendo? Nós não precisamos invocar o Espírito Santo dentro dessa perspectiva. Obviamente, irmãos, se a gente der uma licença poética e tal, ninguém está falando nenhuma heresia com esse tipo de coisa. Mas tem muita gente que fica nessa ideia do invocar o Espírito Santo, né? Quando eu construí minha casa, foi muito engraçado, né? Algumas pessoas perguntavam assim, uns irmãos mais crentes, né? Falava assim, mano, você ungiu, né, as portas da casa, assim e tal, né? E aí eu pensei um pouquinho e falei, ungi, né? Porque as portas é nova, dobradiça, faz... Aí você passa um pouquinho de óleo lá e, né, zerou o problema. Então, nesse sentido, eu ungi. Né? Mas no sentido que a galera está esperando, não necessariamente. Então, nós precisamos, às vezes, também desmistificar um pouco esse negócio, tá? Porque bobagem, gente. Uns misticismos que não fazem parte da fé cristã, tá? O carro. Não, quando eu viajei de moto, fui viajar de moto, fui para Goiânia uma vez, fui várias vezes, né? Aí alguém falou assim, você ungiu a moto? Falei, ungi com óleo 20W50. Eu troquei o óleo antes de sair de viagem. É muita besteira, né, gente? Então, que a gente possa entender que essas coisas são excessos, né? São exageros. Quando a gente tenta colocar o Espírito Santo como se fosse uma entidade que nos é externa. Se nós somos de Cristo, se nós somos herdeiros da promessa, então o Espírito Santo é o selo em nós. Ele está em nós o tempo todo. E você pode dizer assim, mas eu não estou sentindo a presença do Espírito Santo. Gente, se você não está sentindo a presença do Espírito Santo, eu queria dizer para você que isso é absolutamente normal. Porque o sentir na vida do cristão talvez seja 0,0001% do tempo. Agora, se há dúvidas a respeito do Espírito Santo em você, aí nós temos um problema. Por quê? Porque está faltando a palavra da verdade que a gente leu no versículo anterior. Agora, se nós confiamos naquilo que Deus está dizendo, então não deve haver dúvidas de que o Espírito Santo está com a gente. Pronto, acabou, irmãos. Sem crise, sem ter que fazer gambiarra nenhuma. Tá? E o verso 14 diz que ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Ou seja, todas as promessas de Deus serão alcançadas, né, quando houver o resgate. Ou seja, quando no final nós chegarmos diante de Deus, então agora a gente não precisar mais deste penhor do Espírito, então literalmente o Espírito volta para Deus e nós vamos junto, nós vamos agora usufruir de todas as coisas. Essa é a ideia do penhor aqui, né? Verso 15, galera. Paulo aqui agora entra em um novo assunto, termina um pouco essa parte mais teórica e começa a falar a respeito da fé que era testemunhada na cidade de Éfeso. Algo muito interessante, algo que muitas vezes a gente despreza na nossa própria caminhada, os elementos de simplicidade, os elementos que fundamentam uma jornada genuína com Cristo. Eu falo isso porque nós, infelizmente, no evangelicalismo brasileiro, vivemos uma fé muito de extremos. Ou a nossa fé é de fazer, ou a nossa fé é de um crer que não faz nada. E tem gente que nessa leitura equivocada da Bíblia,
começa a achar que Paulo e Tiago estão brigados. Porque o Tiago fala, mostra a sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras mostro a minha fé. E o Paulo fala que a salvação não é por obras, mas é por fé. E o que nós precisamos chegar é a um entendimento onde ambos estão complementando uma mesma ideia. Que ideia é essa, meus irmãos? A ideia de que a fé genuína em nós, ela não precisou de obras para ser verdadeira. Mas se ela não é acompanhada de obras, isso é um sinal de que ela nunca foi verdadeira. Ela é só teoria. Então aqui no verso 15, Paulo fala, ele diz assim, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. 15 e 16. Então vamos lá. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, eu, que agora sou um homem que conheço Deus, eu que sou um homem que testemunhei tudo isso que vocês já leram aqui do resto desse capítulo, do começo, estou dizendo para vocês uma coisa muito interessante. Eu oro. Então Paulo não é apenas o teórico. E às vezes nessa comparação entre Paulo e Tiago, essa é a tentação. Você achar que o Paulo, uma vez que ele é um homem da fé, ele já alcançou a fé, não tem que fazer mais nada, afinal não é por obras. Mas Paulo aqui está dizendo que a fé dele se traduz em uma ação. E essa ação ele diz, eu oro. Então Paulo primeiro elogia, no verso 15, ele diz assim, eu ouvi falar da fé que há entre vocês no Senhor Jesus e no amor que vocês têm para com todos os santos. Então Paulo está elogiando os irmãos por tudo aquilo que eles estão vivendo. Mas em seguida ele coloca o peso daquilo que ele compreende que é a responsabilidade dele. Ele diz assim, agora eu que alcancei todas essas coisas, eu que preguei para vocês, eu que fiz com que vocês se tornassem as pessoas que vocês são, eu oro. Eu não orei apenas quando eu me converti, eu não orei apenas pela minha salvação, eu não orei apenas quando eu estava passando por um problema, eu oro continuamente. Pelo quê? Pelo crescimento de vocês. Então essa é a ação que precisa ser expressa também na nossa vida. Ele diz no verso 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Gente, o que é dar graças por vós a Deus? Literalmente, Paulo não enxerga a fé que há nos irmãos da igreja de Éfeso como fruto da sua competência. Ele também não enxerga nos irmãos de Éfeso uma virtude que exista neles já anteriormente. O que ele entende Deus me usou e pode ter usado outros irmãos, e vocês receberam essa palavra da fé, esse testemunho da verdade, e o que aconteceu é que agora o Espírito Santo selou vocês. Já que isso aconteceu, a quem que eu agradeço? A Deus. Então por isso que ele diz, eu dou graças a Deus. Olha que coisa besta, E aí eu fico pensando, tentando trazer isso para a nossa realidade, gente. Quantas vezes na nossa jornada, nós temos tido uma jornada de verdadeiro motivo para sermos gratos por aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Infelizmente, nos nossos dias, a jornada do cristão se tornou uma jornada egoísta. Você pergunta para um crente hoje assim, aí, como é que está? Como é que você está? E aí quando você fala a respeito de como ele está, ele vai falar de demandas, ou de problemas, ou ele vai reclamar da igreja, curiosamente, a coisa mais esquisita, A igreja eu nem perguntei disso, mas ele vai reclamar da igreja, ou ele vai reclamar de um irmão, ou ele vai reclamar de alguma coisa. Mas a gente nunca vê alguém dando um testemunho nesse sentido, dizendo assim, não rapaz, eu estou alegre demais. E é um testemunho bobo, viu gente? Que deveria haver muito mais na vida da igreja. Existe, mas é pouco, De alguém chegando, por exemplo, num culto, falando assim, não, dá um microfone que eu quero dar um testemunho. Que testemunho? Eu estou lá tentando falar de Jesus para meu vizinho. E aí? E aí agora eu vejo que a ficha caiu. Deus fez a obra. Então eu sou grato a Deus por aquilo que Deus fez na vida dele. E aí muitas pessoas hoje talvez vão dizer assim, mas você está testemunhando o que Deus fez na vida do outro? Porque fica parecendo que testemunho, eu tenho que ganhar alguma coisa.
Testemunho é algo que tem que acontecer na minha vida. E por que isso acontece? Porque o nosso foco é um foco egoísta, é um foco mesquinho, é um foco que não faz sentido. Então Paulo aqui, ele entende de uma maneira diferente. Ele entende assim: eu não orei apenas pela minha salvação, eu não orei apenas pelos meus problemas, eu oro continuamente por vocês, porque eu dou graças a Deus por vocês, eu sou extremamente agradecido a Deus por tudo que Deus está fazendo na vida de vocês. Eu nem estou me beneficiando com isso, não é essa a história, mas eu continuo orando por vocês. E meus irmãos, a oração de Paulo não é uma oração mística e sem propósito. A gente já falou sobre isso em outras semanas aqui de exposição, né? Porque você fala assim: Deus é imutável, Deus já sabe todas as coisas. Então para que eu vou orar pelo Guilherme se Deus já sabe? Então, se tem alguém que tem certeza que Deus é imutável e que quem vai ter que mudar na relação, você, eu e não Deus, né? Então o cara que menos tem motivos para orar de maneira objetiva é o próprio apóstolo Paulo. Afinal, é ele que fala sobre essa soberania de Deus de uma maneira tão profunda. E, no entanto, o testemunho dele aqui é: Deus me chamou para ser aquele que intercede. Então, se Deus vai mudar de ideia, não vai. Se Ele vai fazer do jeito que eu quero, muito difícil, a não ser que aquilo que eu queira seja aquilo que Ele quer, né? Se Deus vai resolver o problema ou não, não sabemos. Mas Deus me chamou para orar. Então, ele pega e fala assim: o Guilherme agora é meu problema. E aí ele continuamente coloca, de maneira objetiva. Então, gente, a gente não pode cair num misticismo de achar que a nossa oração move a mão de Deus. Isso é uma bobagem. Mas a gente não pode cair num ceticismo de achar que a nossa oração é algo completamente indiferente. Paulo aqui está testemunhando exatamente o contrário, né? Ele ora porque ele entende que essa é a vocação dele, né? E, verso 17, qual que é o propósito dessa oração, né? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então essa é a ambição de Paulo aqui, é isso que ele está desejando, né? Então olha só, ele está dizendo aqui que o verso 17, né? O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Então lembra que ele falou lá, né? Para louvor da sua glória, para louvor da sua glória, para louvor da sua glória. Agora aqui ele arrematou o negócio. Ele está dizendo assim: então foi uma glória lá ao Pai, ao Filho e ao Espírito, mas aqui eu queria dizer para vocês que o Jesus Cristo, entendeu? O Pai dele é o Pai da glória toda. Como neles não há divisão, né, gente? Entenda que toda essa glória é para o Pai. O próprio Jesus glorifica ao Pai o tempo todo. Essa é a grande questão. Então é assim que Paulo enxerga, né, a Deus. E ele diz aqui ainda no verso 17: vos conceda espírito de sabedoria. Então, gente, o que Paulo está querendo dizer? Ele está querendo dizer uma coisa muito simples. A verdadeira sabedoria e revelação vem do Espírito Santo. Por isso que dá para existir, já existem muitos técnicos de Bíblia, técnicos de religião. A gente tinha um pastor amigo nosso na Alemanha, ele testemunhava a respeito de como que a igreja oficial lá, né, ela possuía sacerdotes contratados pelo Estado. E aí o cara presta um concurso público para ele conseguir ser o pastor da igreja, né? E aí o que ele precisa ter? Diploma. Ele não precisa ter fé, ele só precisa ter o diploma. Então, se ele é formado em teologia, tal, papapá, ele passa no concurso, está contratado. Aí imagina um cara que todo domingo está lá, pregando o evangelho, aconselhando pessoas, mas ele não crê em absolutamente nada daquilo. Aí você fala assim: não, mas isso é um absurdo. Não é absurdo, gente. Não é absurdo. Dizem que lá na Europa isso é uma prática até muito mais comum do que a gente imagina. Há muitos profissionais, muitos técnicos, né, dessa experiência de fé. Então, gente, sabedoria e revelação não é fruto apenas de empenho, não é fruto apenas de estudo e dedicação. É fruto do Espírito. É o Espírito que vem e gera isso em nós. Então, na boa, a gente precisa se empenhar, precisa estudar? Claro. Mas a gente precisa ter uma vida com Deus, porque Deus vai revelar coisas. Eu já testemunhei isso em outras ocasiões, mas é sempre legal também lembrar. Quando eu me converti, eu andava muito com um sujeito assim, que era mais velho que eu, e ele era peão, ele trabalhava de borracheiro, ele trabalhou de muitos serviços braçais, porque ele tinha muito pouco estudo.
Quando a gente pedia assim no pequeno grupo para ele ler algum texto bíblico, dava uma vergonha de ver ele ler, sabe? Eu sentia constrangido por ele, porque ele catava milho, ele lia com muita dificuldade. Só que eu achava incrível o como que Deus concedia para esse homem sabedoria e revelação. Porque ele lia o mesmo texto que eu, e eu lendo o texto todo bonitinho, obedecendo as pontuações, ele atropelando tudo, e ele conseguia fazer as mesmas conexões. Um cara que se converteu na mesma época que eu. Aí eu olhava e falava assim, cara, tem um negócio aqui que a gente precisa entender. Esse negócio é mais revelado do que explicado. Então não adianta que a gente possa buscar esse relacionamento com o Espírito, então, e buscar a verdadeira sabedoria. Então você vai ler Bíblia, beleza, vai pegar o plano de leitura, beleza, mas você clama a Deus por isso? Antes da gente ler Bíblia, a gente ora e fala assim, Deus, eu nem sei o que eu vou ler ainda hoje, às vezes eu vou fazer um sorteio aqui para ver onde cai, não interessa, mas Senhor, abre aqui, descola as placas, para ver se hoje eu entendo alguma coisa que eu não entendia ontem. E aí o que acontece? Deus fala com a gente, Deus concede essa sabedoria. E o que o verso 18 aqui diz, opa, peraí, pulei aqui, 17 nós estamos. Vos conceda espírito de sabedoria, e termina assim, e de revelação do pleno conhecimento dele. Qual é a ideia de um pleno conhecimento? É de um conhecimento que não é apenas teórico. Ele é pleno porque ele se manifesta em todas as dimensões da nossa existência. Então não é uma plenitude de apenas dizer que conhece, é uma plenitude de conhecer no sentido de experimentar. Então essa é a ideia dessa sabedoria que se torna sabedoria para a nossa vida, não apenas teoria para a vida dos outros. E no verso 18, fala aqui sobre como que isso vai acontecer. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Meus irmãos, quando os olhos do nosso coração, é uma figura muito poética aqui, gente? Porque o coração tem olho, Olha o que ele está dizendo. Então, quando os olhos do nosso coração, ou seja, quando o nosso coração enxergar aquilo que está revelado nas Escrituras, a ponto de o nosso coração desejar Deus em primeiro lugar, aí, meus irmãos, nós vamos experimentar de coisas absolutamente incríveis que foram reservadas por Deus para nós. Para quê? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Ou seja, somente sabe plenamente a razão pela qual nós estamos caminhando aqui nessa vida, somente faz sentido quem já encontrou em Deus essa revelação. Essa é a crise da humanidade, gente. As pessoas estão trabalhando, comprando, vendendo, negociando, viajando, vagabundeando. Cada um tem um serviço por aí, Cada um tem um ando para fazer. Mas a grande pergunta, a maior parte das pessoas não sabe responder. E a pergunta é, para quê? Para que você levanta da cama de manhã? Então nós fomos privilegiados dentro dessa proposta. Nós fomos chamados para, à medida em que os olhos do nosso coração se tornarem iluminados e nós compreendermos os desígnios de Deus que estão na nossa palavra, nós vamos entender também qual é a esperança do nosso chamamento. Ou seja, o que nós estamos esperando que Deus nos chamou. E mais, qual é a riqueza da glória da nossa herança dos santos. Ou seja, quais são todas as promessas de Deus que nos foram confiadas. Uma vez que você entender tudo aquilo que Deus agora preparou para você, a vida começa a fazer sentido. E aí, naturalmente, a gente tem um motivo, não apenas para levantar da cama, mas para viver uma jornada, ainda que custe muito caro fisicamente e até emocionalmente, mas no sentido de buscar ainda mais de Deus. Porque nós agora encontramos a fonte de toda a riqueza, a fonte de tudo aquilo que é mais valioso em todo o universo. Então, gente, em nome de Jesus, que a gente possa inclinar o nosso coração nesse sentido, sabe? Não procurando atalhos aí na caminhada, não procurando, viver uma jornada de espiritualidade no automático, que é algo que muitas pessoas fazem,
Não seja desse tipo de gente, porque é muito cômodo, viu? Às vezes alguém vai perguntar para você assim, como está seu relacionamento com Deus? Você fala assim, eu vou no culto. E essa resposta é uma resposta idiota. Eu vou no culto, eu dou dízimo, eu participo de um pequeno grupo. Olha só, às vezes você cumpre a agenda, eu tenho o plano de leitura, eu estou cumprindo a tabela lá para o Enio não pegar no meu pé com relação à tabelinha. Que mais? Vou no acampamento. Estou ouvindo os áudios, os vídeos que o Enio manda todo dia. Não, mais, pior, estou assistindo as pregações no YouTube, até dos cultos que eu não vejo. Beleza, gente. Mas e aí? Porque dá para fazer isso tudo no automático. O que mais dói é a gente pensar que dá para você sentar aqui numa cadeira e ficar aqui 40, 50 minutos toda semana e sair daqui com nada. Dá. A gente só sai com o sentimento de que a gente fez a nossa obrigação. Então, apesar da gente que está aqui às vezes atrapalhando o seu entendimento naquilo que você podia estar sendo instruído em Deus, você precisa garimpar alguma virtude aqui, gente, não é possível. Então eu estou fazendo de tudo para atrapalhar aqui, mas você precisa, apesar de mim, encontrar alguma virtude, alguma coisa de Deus. E isso vai acontecer quando os olhos do nosso coração forem iluminados. Aí a gente supera essa jornada, a gente passa dessa jornada ordinária a uma jornada extraordinária. A gente começa a viver em Deus todos os dias, sai do automático e passa para uma experiência contínua, uma experiência que realmente vale a pena. Amém, irmãos? É isso. Por hoje vamos encerrar. Semana que vem nós terminamos o capítulo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, agradecemos mais uma vez pela oportunidade de conversarmos a respeito da sua palavra, que o Senhor possa fazer com que todas essas palavras se tornem realidade no nosso coração, Pai. Nós clamamos no sentido de alcançarmos a compreensão da importância de buscar a verdade do Senhor revelada na sua palavra para as nossas vidas, para que nós possamos testemunhar essa verdade, para que nós possamos experimentar dessa verdade, para que nós possamos ter uma postura condizente com a fé que o Senhor está despertando no nosso coração, Pai. Se há alguém aqui entre nós que ainda vacila com relação ao seu chamado em Deus, tem dúvidas a respeito do quanto é amado pelo Senhor, Pai, que o Senhor nessa noite possa, de maneira sobrenatural mesmo, trazer essa pessoa a plena convicção de como nós fomos desejados pelo Senhor, muito antes de podermos desejá-lo, Pai. E que uma vez que agora isso é uma verdade absoluta, nós possamos viver de acordo com o chamado que recebemos, o selo do Seu Espírito em nós. E que esse selo faça com que a gente viva de uma maneira digna, buscando em todo tempo encontrar a vocação do Senhor para louvor de sua glória, Pai, para que o Senhor seja glorificado, para que a gente não tente viver de maneira que testemunha o contrário daquilo que a sua palavra está dizendo a nosso respeito. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Clamamos nessa noite nesse sentido e pedimos que o seu Espírito Santo complete a obra que tem começado em cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.